Janeiro vai, janeiro vem, feliz daquele que Deus quer bem. Janeiro vem, janeiro vai, feliz daquele que Deus quer mais. Perdido vai quem já está, que errado não quer caminho. Burra de velha é cascalho, morador perto é vizinho. Um homem que quer casar tem que manter um bigodinho, que é mamulengo, um povo em forma de boneco. É justamente essa ideia que eu tenho de retratar o povo que está ao meu redor. Não apenas retratar em forma de escultura, mas retratar o jeito de falar. Então a gente acaba criando uma caricatura de um social, de uma sociedade, de um povo que a gente convive, que a gente se relaciona. Então a gente transforma aquilo numa caricatura. Não apenas na escultura, essa ideia da caricatura eu trago não apenas para a escultura, mas para dentro da brincadeira mesmo. Como no cordel, né? O cordel não fazia uma coisa assim de falar do que acontecia naquela localidade, naquele... O Mamulengo é um pouco disso aí. Fala muito do que... Só que algumas coisas que ele fala aconteceu há tempos atrás, né? Há anos, há muito tempo atrás. Então aquela história continua sendo contada, aquela passagem, mas é tudo fruto do que o mamulengueiro viu. Essa ideia de invenção brasileira dá uma uma autoridade, né, a gente, que é uma invenção brasileira. O mamulengo é uma invenção brasileira. A arte, ela me salvou e ela tem o poder de salvar muita gente. Ela pode salvar muita gente. Salvar de quê, né? O cabadi, né? Que eu falo isso, as pessoas, não é salvar de quê, mestre? Salvar da ignorância, salvar do preconceito, salvar da mermice da vida cotidiana. Salvar o ser humano de se perder por falta de inteligência, né? De compreensão do mundo. A maioria das pessoas da minha idade, da minha geração, não saíram daquele lugar, ficaram lá, porque não conheceram a arte não fez isso com elas, fez isso comigo. Quando eu falo arte, eu falo do prazer de fazê-la. Quando eu falo trabalho, eu falo da sobrevivência que ela me proporciona. E quando eu falo religião, é porque através dela eu me comunico com as outras pessoas e me comunico com o meu. O boneco me tirou do meu lugar comum, né, do meu habitat, e me levou para o mundo. Deu tudo isso à arte, e a arte do boneco. Por ser uma brincadeira de teatro, uma forma de teatro, ela absorve a cultura que está em torno dela para poder existir, né? Começa absorvendo essa cultura. O cavalo marinho, o maracatu, o reisado. Vem pra Limeira, Simão, apanha lima, Simão. A fruta é boa, Simão, é a fulocheira, Simão. Vem pra Limeira, Simão, apanha lima, Simão. A fruta é boa, Simão, é a fulocheira, Simão. Menina, casa comigo, que eu sou trabalhador. Bota a enxada nas costas, lá no roçado eu não vou. Mateus pegava o chapéu e saía. E o mestre tinha passagem específica para esses momentos de arrecadação. A Chica da Fuba faz aquele elogio, faz um cuscuz em homenagem àquela pessoa. Isso de forma rimada, né? O artista de Mamulengo, ele retrata aquilo que ele vê, que está ao entorno dele, que está próximo dele em termos de cultura, até de comportamento. Muita brincadeira que existe, que está caindo no esquecimento, porque os mestres estão indo embora e esse conhecimento não está sendo repassado de forma devida. Então vai se perdendo. Porque o mamulengo é uma coisa viva e que a transformação, o processo de transformação que ele sofre acompanha a própria sociedade que ele vive. O mamulengo está passando por esse processo de transformação, de se adaptar ao momento que ele vive para caber dentro do mercado que ele vive, né? Porque senão ele não trabalha. A arte do boneco, eu acho que ela começou quando o ser humano começou a falar
a pensar, querer dizer as coisas um para o outro. Aí ele pegou um boneco e começou a fazer um pedaço de madeira, um boneco. E eu conto uma história, e eu estou fazendo teatro de boneco. Eu estou falando, contando uma história, comunicando para alguém e usando uma referência que aquela pessoa está olhando. Eu digo, não, isso aqui fulano fez isso, aí chegou, aí falou com fulano e fulano falou e respondeu, e fulano disse e fulano respondeu. E fulano ficou com raiva, foi embora. E eu estou fazendo teatro de boneco. Quando o ser humano começou a pensar, a tentar falar e dizer, a comunicar com o outro, surgiu o teatro de boneco. Porque o boneco, ele não é madeira, tecido e tinta, não. O boneco não é isso, não. O boneco é pensamento, o boneco é o pensamento da gente. Então, quando alguém pergunta, cadê sua mala? Aí eu digo, tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. A mala guarda aquilo que eu chamo de boneco, mas boneco mesmo é o que está dentro de mim, pela mão da gente, e entra na madeira. E ali ele ganha aquela vida e diz o que tem que dizer. Ele serve de porta-voz para você dizer, ou ele mesmo tem algo a dizer. O mestre Luiz da Serra disse, para ser boneco, para ser mamulengo, ele tem que ser poeta. Se não for poeta, não pode brincar mamulengo. Não pode, é regra. Por que ser poeta? Eu tenho que... Não é poeta no sentido do cara conhecer a poesia, e também porque se você tem o talento da poesia, você aplica aquilo pro boneco. Então, quando você diz algo para você mesmo, e dentro de você algo responde como se fosse outra pessoa, é o boneco que está ali. Eu acredito no boneco desse jeito. Diz Arran que chama chuva, também chama foi não foi, o homem que mata boi anda em trás de viúva. Raposa que come uva, tem o dente desbotado. Eu disse, o meu diz o teu cunhado. Tem uma expressão que era muito usada no final dessa frase, dessa loa, que hoje em dia não se usa mais. Que é assim, que raposa que come uva tem um dente desbotado. Aí os mestres diziam assim, negro do beiço de foveiro tem o pé apaetado. Mas essa expressão não cabe mais no mundo de hoje, né? A gente não pode usar esse termo assim, principalmente em público. Aí, para falar uma frase dessa, é muito pesado, né? A gente diz, eu disse o meu, diz o teu, cunhado. Que é para manter a rima e quebrar essa força dessa frase tão pesada, né? A detrás da minha casa tem 2 açudes de água preta. Tem um que dá febre fria, tem outro que dá maleita. Tem um que entorta a perna e que nunca mais se endireita. Janeiro vai, janeiro vem, feliz daquele que Deus quer bem. Janeiro vem, janeiro vai. Tem muita crítica por poder público com relação a isso, porque eles não olham para a nossa arte como se fosse algo importante. Eles não dão a importância devida, né? Todo dia eu tenho que fazer esse ritual de entalhar um boneco, fazer alguma coisa. Todo dia, todo dia.